Oi, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz e bem a todos nós, corações de boa fé. Ei, psiu, você aí. Tu tens um coração de boa fé? Tu é justo? Tu é honesto? Deveu paga? Honra com tua palavra? Então, tenha fé. E a fé é assim. Todos aqueles que amam uns aos outros, sim, verdadeiramente, independente de quem seja, aí sim a sua fé vem à tona. Abençoa, Deus, a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que a bênção do Senhor seja ali, dita para cada um. Ei, ouve as vozes do Espírito Santo. Ouve o que o Espírito tem a dizer. Olha, veja bem. Ali Pilatos teve de atender ao pedido de Deus para com a morte. Amém? Amém? Olha, Jesus foi acusado de blasfêmia e condenado através de falsos testemunhos. Mas o Sinédrio não tinha autonomia para condenar alguém à morte. Apenas o governo romano da província é que tinha essa autoridade. Amém? Então o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus Cristo e o entregou ao governador romano da Judéia. Naquele tempo era Pôncio Pilatos. Provavelmente, ali também temendo um desdobramento político indesejado, Pilatos mostrou certa resistência em autorizar a morte de Jesus Cristo de Nazaré. Ele até enviou Jesus Cristo para o tetrarca da Galileia, o Herodes Antípanas, mas novamente Jesus foi devolvido a Pilatos e ele teve que atender ao pedido dos judeus pela morte de Jesus Cristo. Com a pena a capital estabelecida, Jesus Cristo foi cruelmente açoitado. O instrumento usado naquela ocasião era um bracelete feito de madeira e couro, ali trazendo nas suas pontas couros e peças afiadas, ganchos de metal. As ponteiras da ponteira desse açoite cravavam na carne da vítima e arrancando pedaços de carne, causando lesões tão profundas, comprometendo até mesmo os órgãos internos. E além das torturas físicas, Jesus Cristo também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente açoitado de diversas formas. A Bíblia diz que os soldados romanos não perderam a oportunidade de zombar de Jesus Cristo, que foi identificado como o Rei dos Judeus. Os soldados vestiram Jesus de um modo vesticular em vestes reais e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho que certamente causou um intenso sangramento. Alguns estudiosos acreditam que o tipo de planta a confeccionar a coroa possuía espinhos tão forte afiados que eram capazes de atingir os nervos da cabeça de Jesus Cristo, resultando em dores atordoantes. E não satisfeito, os soldados ainda cuspiram em Jesus Cristo e o espancaram na cabeça com um carniço. Olha só, e depois da sessão de tortura, Jesus Cristo foi levado para a sua morte. Naquele tempo, a pena de morte devia ser aplicada fora dos limites da cidade. E de acordo com os textos bíblicos, Jesus Cristo precisou carregar seu próprio instrumento de execução. Geralmente, os condenados à morte por crucificação carregavam apenas a madeira, a tal de cruz, que era uma viga de madeira que pesava cerca de 20 quilos. Olha, mas parece que em alguns casos os condenados chegavam a arrastar a cruz completa, que pesava cerca de 80 quilos. Não era possível saber qual era o caso de Jesus. Olha, mas sabemos que devido à flagelação que sofreu, Jesus Cristo não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por Simão Cireneu. Chegando ao local de sua morte, Jesus Cristo teve suas mãos e pés fixados com pregos de metal que tinham quase 13 centímetros de comprimento. Isso causava grande sangramento e dores muito fortes na vítima, que ficava nos seus ossos. Logo em seguida foi erguida na cruz. Pilatos logo colocou na cruz de Jesus uma placa que justificava ser rei dos judeus. E a morte na cruz era a mais humilhante e dolorosa que alguém poderia enfrentar naquele tempo. Provavelmente esse método de execução surgiu entre os persas, mas acabou sendo adotado pelos romanos. Inclusive, os cidadãos romanos que jamais podiam ser condenados à morte por crucificação. Na verdade, apenas os escravos, os piores criminosos, é que eram condenados à morte na cruz. Amém? Olha, na cruz, o condenado ficava despido e exposto publicamente. Eles sofriam de câmbrias muito fortes, dor de cabeça intensas e muita sede, enquanto perdia sangue através dos ferimentos nas mãos, nos pés e no restante do corpo açoitados. Os estudiosos dizem que, dependendo do local da execução, aves de rapinas poderiam comer, bicar
arrancar parte do corpo da vítima ainda viva. Seja como for, a morte por crucificação era lenta e podia durar horas e até dias, e geralmente ocorria por asfixias, hemorragia ou ataques cardíacos devido à exaustão. Inclusive, em alguns casos, os condenados tinham suas pesas quebradas para acelerar o processo da sua morte. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi levado à morte ao lado de 2 criminosos. Também diz que ofereceram a Jesus Cristo uma mistura de vinho e mirra, que foi recusado por ele. E quando já estava crucificado, os soldados também ofereceram a Jesus Cristo vinagres numa esponja. E Jesus Cristo levou cerca de 6 aproximadamente horas para morrer às 9 horas da manhã até às 3 da tarde aproximadamente. A morte de Jesus Cristo foi acompanhada por algumas pessoas próximas a ele, sim, como sua mãe e umas mulheres que participaram de seu ministério. Tá bom? Dentre os discípulos, parece que o apóstolo João foi o único que esteve perto de Jesus Cristo durante a sua morte. Mas enquanto algumas pessoas sofriam por ver Jesus Cristo de Nazaré morrer, outras continuavam proferindo insultos contra ele. E enquanto Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ali crucificado, ele falou pelo menos 7 frases muito emblemáticas que apontavam para a sua plena humanidade, sua plena divindade, para o propósito de sua obra redentora. E ainda durante a sua crucificação, alguns fenômenos extraordinários aconteceram, como as densas trevas que duraram cerca de 3 horas e um grande tremor de terra que abalou Jerusalém e a partição do véu do templo de alto a baixo. Ali, fisiologicamente, não é possível determinar se Jesus Cristo morreu por asfixia ou ataque cardíaco ou choque hemorrágico. Mas o que sabemos é que isso aconteceu logo após ele entregar o seu espírito nas mãos do Pai Celestial. Além disso, algumas pessoas que acompanharam a crucificação conseguiram entender que Jesus Cristo de Nazaré era mesmo o Filho de Deus vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. E para verificar a morte de Jesus Cristo, um soldado cravou uma lança em um dos lados de teu corpo, fazendo sair do ferimento sangue e água. Como nenhum corpo poderia estar na cruz durante o sábado, o corpo de Jesus Cristo foi retirado ali na própria sexta-feira para ser sepultado. Os corpos dos criminosos que morriam crucificados muitas vezes eram jogados em valas ou deixados no próprio local da morte para serem comidos por animais, pássaros. Porém, diferentemente dos condenados, Jesus Cristo teve seu corpo preservado e sepultado num túmulo novo, de onde se levantou ressuscitado ao 3º dia. Mas diante de tudo isso, é importante eu e cada um de vocês entendermos corretamente qual foi o significado da morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor. Sem dúvida, a morte de Jesus Cristo foi terrível, e isso que todos nós sabemos. Sua dor e agonias são difíceis de imaginar, mas antes dele e depois dele, outras pessoas também foram crucificadas, não é verdade? Inclusive, quando Jerusalém caiu diante dos romanos, décadas depois da morte de Jesus, muitos judeus acabaram de serem crucificados, não é verdade? Olha, então, qual foi a diferença entre a morte de Jesus Cristo por crucificação e a morte de outras pessoas que também foram crucificadas? Abre os ouvidos, ouçam a voz dos Espíritos. A diferença foi que o sofrimento de Jesus Cristo significou muito mais do que simplesmente um tormento físico. Em sua morte, Jesus suportou algo que homem algum jamais poderia suportar. A morte de Jesus revelou o furor da ira de Deus. A dor mais excruciante que Jesus Cristo teve de suportar durante sua morte não foi a dor dos cravos em suas mãos e seus pés, ou a dor da coroa de espinho em tua cabeça, ou a mesma dor dos flagelos em teu corpo, ou da humilhação. A dor mais excruciante que Jesus Cristo teve de enfrentar foi a dor da separação e do abandono de Deus. Fazendo isso, maldito, Jesus trocou o trono de glória por uma cruz de madeira. E a receber-se em si todo o nosso pecado ali na cruz, ele foi abandonado por quem? Pelo teu Pai, Deus. Na cruz, Jesus Cristo experimentou o terror do inferno em lugar da comunhão celeste. A pior dor que alguém pode sofrer é a dor de ser abandonado por Deus. Ei, abre os ouvidos. E ali, na cruz, Deus, Jesus, experimentou toda a sua dor na intensidade. Quando crucificado, Jesus gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava ali sendo absolutamente sincero. No entanto, ao mesmo tempo que a morte de Jesus Cristo revelou a manifestação de Deus contra o pecado, tua morte também revelou a extraordinária manifestação da graça de Deus e a profundidade do amor divino. É incrível saber, gente, abre os ouvidos, que a morte de Jesus não aconteceu para que Deus pudéssemos nos amar.
Ao contrário de tudo isso, olha que lindo, bonito e maravilhoso. A morte de Jesus aconteceu por